Hora do debate, boa noite e seja bem-vindo ao Grande Fórum, que hoje convidou Ismael Nhacuco do MDM, Américo Bice da Renamo e Dias Letela do Partido Frelimo. Hoje vamos debater dois assuntos que marcaram a atualidade política na semana finda. Antes de avançarmos para os temas escolhidos para hoje, como é hábito aqui no Grande Fórum, vamos deixar que os nossos convidados deixem ficar aquele que para si é o tema que marcou a última semana. Começo na extrema esquerda, Ismael Nhacuco, qual é o seu tema da semana? Bom, primeiro cumprimentar os colegas do painel e todos os telespectadores, desejar uma ótima semana a todos. O tema da semana que eu escolhi tem a ver com a reunião de quadros do partido MDM realizada na Beira. Foi uma reunião onde o presidente do MDM, Sua Excelência, Sr. Presidente David Simango, teceu bastantes críticas à forma como está a ser dirigido o processo de combate aos terroristas em Cabo Delgado. Exaltou também aos compatriotas moçambicanos a atenderem aquilo que é o chamamento da luta contra a Covid-19, portanto, a higienização, a lavagem das mãos e o uso das máscaras como forma de combatermos esta pandemia. Exaltou também os quadros do partido a prepararem-se para os próximos pleitos eleitorais. Portanto, eu penso que estas mensagens mostram o quão abnegado o presidente do MDM e o partido do MDM estão em relação ao bem-estar do povo moçambicano e, sobretudo, na luta contra este grande mal que é a pandemia de Covid-19. Américo Bice, qual é que para si é o tema que marcou a última semana? Muito obrigado, os meus cumprimentos ao painel e aos telespectadores. Para mim, o tema escolhido foi 7 de setembro versus instabilidade na zona centro e na zona norte. A escolha é fundamentalmente de caráter patriótico, porque para mim este é um momento ímpar para que o povo moçambicano, na sua plenitude, se posicione recuando para a história e da história avançar para frente. A história nos ensina que, a quando do desejo do povo de tornar-se livre e independente do jugo colonial português, nessa altura existiram 3 movimentos que estiveram a representar este povo moçambicano. Contra todas as vicissitudes e diferenças que pudessem existir na altura, não houve reservas dos 3 movimentos se unir em torno de um só objetivo, que era libertar a pátria, e conseguiram fazer isto com mestria e sucesso. Hoje celebramos e vivemos este 7 de setembro graças a este esforço dos moçambicanos que, nessa altura, souberam juntar-se em torno de um objetivo comum. O momento atual é de instabilidade na zona centro e norte e devia o 7 de setembro servir de fonte de inspiração para que os moçambicanos, independentemente das suas diferenças políticas, ideológicas e de qualquer outra natureza, se juntassem no esforço coletivo e uno, visando criar uma estabilidade nestas 2 zonas do país. Isto quer dizer que é preciso a inspiração de 7 de setembro, no dia de hoje, se revelar no resgate da província de Cabo Delgado, que neste momento está assaltada pelo terrorismo de caráter até internacional. Portanto, é este grande chamamento que faz com que eu tenha como opção de escolha de tema para reflexão e inspiração o 7 de setembro versus instabilidade política na zona centro e norte do país. Pois bem, Dias Letela também tem 1 minuto. Qual é o seu tema da semana? Muito obrigado, boa noite aos colegas, saúde os colegas do painel e ao povo moçambicano em geral. Permitam-me que saúde também de viva voz o mais alto magistrado da nação, o engenheiro Filipe Jacinto Nussi, pela entrega, pelo esforço que tem vindo a realizar, não só na luta que se tem travado no nosso país com vista à não propagação do Covid-19,
mas também pela luta incansável em busca da paz, que hoje estamos a ver frutos concretos. É o caso de DDR, que é resultado do trabalho e da entrega abnegada do engenheiro Felipe Jacinto Nyusi. Como tema da semana, permitam-me que fale do Dia da Vitória também, que é o 7 de setembro. Dia da Vitória, este que não só é vitória para Moçambique, mas também vimos que há uma valorização por parte daqueles que deram a sua vida. Estamos a falar de condecoração de perto de 900 combatentes da luta de libertação nacional. 917. Então, estamos a dizer que há esta valorização, a paz só pode prevalecer enquanto existirem processos contínuos como este. Então, estamos a dizer que está de parabéns o governo de Moçambique, está de parabéns o povo moçambicano por este esforço e pela valorização daqueles que deram a sua juventude em prol da nossa vitória. Obrigado por terem deixado aqui ficar os vossos temas da semana. Vamos avançar para o primeiro tema de debate. Vou começar consigo, Ismael Nhacuco. Na última quarta-feira, a Amnistia Internacional fez um comunicado acusando as forças de defesa e segurança de estar a cometer diversas atrocidades ou violações contra os direitos humanos no palco de operações onde se combate o terrorismo. Como é que avalia esta posição da Amnistia Internacional, sobretudo tendo em conta o contexto e a oportunidade, olhando para os movimentos não só nacionais como internacionais que há, a seu ponto de vista, positivo para ajudar a combater a insurgência em Cabo Delgado? Bom, obrigado mais uma vez. Em primeiro dizer que a Amnistia Internacional não faz nada mais do que efetivamente aquilo que é o seu compromisso, que são os seus objetivos, que é, na verdade, de verificar em todo o mundo se aquilo que são os direitos humanos estão a ser salvaguardados. E neste campo, a medir pelas imagens que foram surgindo desde o início do processo, deste processo do terrorismo e da tomada da província de Cabo Delgado, nos pareceu até tardio este pronunciamento da Amnistia Internacional. Contudo, é preciso perceber que quando uma entidade internacional aparece a efetivamente pronunciar-se sobre essas matérias e até insta o governo de Moçambique no sentido de clarificar estas situações, aí a questão torna-se mais relevante. Portanto, foi oportuno, é preciso que se esclareça este tipo de questões que são levantadas, é preciso que hajam outros atores internacionais a pressionarem o governo no sentido de que estas ações não aconteçam em Moçambique. Mas deixe-me só dizer que a resposta que veio por parte das Forças de Defesa e Segurança, na pessoa do porta-voz, que até de forma atempada, confesso que é uma das poucas vezes em que a comunicação do governo de Moçambique é feita de forma atempada e até com alguma mestria, mostrou que efetivamente as forças de defesa e segurança no terreno estão efetivamente preparadas e a tentar mitigar toda a possível questão relacionada aos direitos humanos. E aqui é preciso também parabenizar as forças de defesa e segurança. Há um aspecto que é extremamente importante, que é a questão da soberania do Estado moçambicano. Portanto, quando se fala de direitos humanos, quando se fala de perseguição, portanto, eu gostaria de separar aqui dois momentos. Há um momento... As Forças Armadas têm um papel facilitado para fazer este trabalho eticamente correto, tendo em conta o contexto e estas denúncias de infiltração. É isso que eu queria tentar aqui clarificar. Há duas vertentes. A Amnistia Internacional fala de dois momentos diferentes. Há um momento em que fala do terrorismo em Cabo Delgado e há um outro momento que fala de perseguição a membros e quadros da oposição, dentre outras questões ligadas a direitos humanos. Portanto, esta questão de perseguição
a quadros da oposição e até de cidadãos comuns não pode ser analisada da mesma forma que a questão do terrorismo. São duas questões completamente distintas. Penso que aqui a Amnistia Internacional devia ter se pronunciado ou em momentos diferentes ou deixando claro esta separação entre os dois casos. Por quê? Porque, e isto vai de encontro com a pergunta que faz, não me parece que seja muito justo, num cenário de terrorismo claro, de atentado à soberania do Estado moçambicano, nós reivindicarmos a questão de direitos humanos de uma parte. Okay? É preciso perceber que tanto os terroristas como as forças de defesa e segurança, no teatro das operações, estão a tentar sobreviver. Okay? E isto não pode ser analisado de um só ângulo. Obviamente que as imagens que têm aparecido, a serem verdade, aliás, o que a Amnistia Internacional não confirmou, portanto, não há evidência de que efetivamente as imagens pelas quais a Amnistia Internacional baseou o seu fundamento são verdadeiras, portanto, não há esta evidência. Ainda assim, por tudo aquilo que a gente vê, é importante que a gente tenha em mente que na guerra, ou não existe guerra santa. Nós temos que ter isto em mente. E o grande objetivo que nós, como país, temos hoje é a salvaguarda da soberania do Estado moçambicano e a unicidade do Estado. Temos só 30 segundos para fechar. E aí é extremamente difícil nós pedirmos que as forças de defesa e segurança, que no teatro de operações sofrem muitas baixas, pedirmos a eles que eles sejam condescendentes para com os terroristas. Portanto, eu penso que é preciso haver aqui um meio termo, daí que eu queria separar a questão dos terroristas e a questão da perseguição. E a mesma questão dos terroristas que estamos aqui a atacar. Américo Ubice, como é que olha para a questão da oportunidade deste pronunciamento, olhando também para mais detalhes que foram trazidos aqui pelo seu colega de painel, Ismael Nhacuque, que é a questão de a Amnistia Internacional fazer um pronunciamento com acusações tão graves, sendo que os vídeos que usa como base são vídeos que a própria instituição admite que podem não ser verdadeiros. Toda e qualquer observação visando a salvaguarda dos direitos humanos é bem-vinda. Esta é uma questão que não se negocia. Mas há uma questão controversa, Dr. Ubice. É que nós estamos a reivindicar, como dizia o Ismael Nhacuque, os direitos humanos de uma parte. Mas, a serem ou não verdade os vídeos, os terroristas também têm as mesmas ações ou piores para com alguns homens do exército que são capturados. É verdade. O princípio basilar é que toda observação visando a defesa dos direitos humanos é bem-vinda. Que fique claro. Toda observação que visa a defesa dos direitos humanos é bem-vinda. Na defesa desses direitos humanos, temos que trazer o sentido de equilíbrio. Estamos a falar de forças beligerantes no teatro de guerra, portanto, tem que se aplicar o princípio de imparcialidade. Não se deve avançar para qualquer crítica só por criticar, mas tem de haver imparcialidade para trazer credibilidade à crítica que é lançada. Isto quer dizer, quer o terrorismo, basta dizer-se terrorismo, já é algo condenável, é algo que não observa os direitos humanos. Só este fato tem que se condenar de forma categórica. Ora, aquele que também combate o terrorismo, sob forma alguma, deve emitir ações que contrariam, que estão desalinhadas com a defesa dos direitos humanos. Olha, aliás, é preciso preciso combater o terrorismo com ética. Não falamos da ética. Aqui nós estamos no vazio. O mundo está tão bem feito. Mas é possível combater o terrorismo observando princípios legalmente aceitáveis ao nível universal. E o grande princípio aqui é a observância do direito humanitário internacional. Poucos falarão do direito humanitário internacional porque não sabem o que é isso. O direito humanitário internacional é justamente aplicado em casos de guerra. É também o chamado direito de guerra. O direito de guerra significa, em caso de pessoas feridas,
têm que ser cuidadas como pessoas humanas, porque já não representam o perigo. As pessoas capturadas, sim senhor, elas se rendem, têm que ser tratadas de forma humana, até são muito úteis para combater até a própria ação terrorista, porque vão dar informação mais objetiva sobre a sua natureza e como é que age. Ora, se você captura ou alguém se rende porque vê-se diante de uma situação que não pode mais fazer face ao uso da força, se rende e leva essa pessoa, porque essa pessoa, por natureza, tem ações terroristas, então temos que pagar pelo terrorismo no teatro de guerra. E está a falar, primeiro, na visão estratégica da inteligência militar, porque você vai perder a informação que este indivíduo devia lhe fornecer. Mas também está a violar o direito humanitário internacional, que é muito claro sobre isso. Tenho dúvida se os terroristas estão a par do direito humanitário internacional, mas eu não tenho dúvida em relação às forças armadas de Moçambique, porque há um capítulo muito especial que versa sobre isso, e mais do que capítulo, aquilo que eu sei por consciência e responsabilidade própria é que tem tido formação clara sobre isso. Portanto, eles sabem como cuidar das pessoas feridas, que representam a força inimiga, das pessoas capturadas, etc. Portanto, estamos aqui diante de algo que tem que ser observado, é o direito humanitário internacional. Não se pode falar de guerra, nem acusação de violação dos direitos humanos fora do direito humanitário internacional. Estaríamos a agir no vazio. Portanto, aqui urge que saibamos e respeitemos o preconizado no direito humanitário internacional. Dias Letela. Talvez. Só em 30 segundos. Não, eu só queria lembrar aqui. Vou assim dentro de instantes. Estamos ainda no mesmo assunto. Dias Letela, como é que olha para esta questão, tendo em conta esta dimensão de proteção dos direitos humanos, depois a questão de oportunidade, tendo em conta o que acontece no teatro de guerra? E depois há quem pergunte se a Amnistia Internacional tem tanta capacidade investigativa assim, se calhar devia ajudar a identificar também alguns vídeos que vêm da parte dos terroristas e assim se calhar poder-se chegar a alguns deles para melhorar as investigações. Muito obrigado mais uma vez. Bem disse, uma das missões da Amnistia Internacional é investigar, com vista a prevenir os futuros casos que poderiam culminar com abusos ou que poderiam pôr em causa aquilo que são os direitos humanos. Mas o que intriga no meio deste pronunciamento, que eu acho que é um pronunciamento muito infeliz por parte da Amnistia Internacional, e permita-me também que apoie a posição do colega Ismael, é que estamos perante um país soberano que é agredido por forças estranhas, por forças externas, e quando avança em defesa da sua soberania, a Amnistia Internacional aparece a acusar o governo do dia de estar a cometer situações não aceitáveis a nível de Cabo Delgado. Aliás, o governo, na sua reação, disse aqui ser estranho o fato de a Amnistia Internacional reagir a questões de agressões humanitárias para os terroristas, não ter reagido, por exemplo, ao genocídio que houve de 50 jovens que não quiseram participar. É isto que eu queria. Eu ia exatamente. Eu queria não só... É um pouco difícil o que temos assistido no que diz respeito ao continente africano. Se nós formos a rever o passado, a história, vamos perceber que muitos países da Europa, assim como da América, numa situação como esta, houve reações claras e ninguém veio a agredir. Por exemplo, a agredir, no entanto, que condenar, como aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, quando os Estados Unidos lá estiveram, os americanos lá estiveram, em vários outros países, como o Iraque. Esta Amnistia Internacional não aparece a criticar. Só funciona para os países africanos, países pobres. Como eu disse, foram decapitados jovens, 52 jovens. Temos uma gama, situações de violações de mulheres e crianças a nível de Cabo Delgado. Temos mais de 200 mil deslocados. A Amnistia Internacional não diz nada, a sociedade civil não diz nada. Eu até seria bom que ouvisse um dia no seu relatório
dissesse que estiveram no terreno em Cabo Delgado, assistiram o que a população está a viver. Então, eu acho que é um insulto grande, não só para as nossas forças que dia e noite vão dando o seu melhor em defesa da soberania, mas é insulto para o povo moçambicano, à medida em que cada um de nós chora por Cabo Delgado, porque cada um de nós vai assistindo deslocações, sofrimento acima da média da nossa população, e aparece a Amnistia Internacional, que devia estar do lado do governo, porque está mais do que claro que por onde os terroristas passam, semeiam luto, dor, semeiam destruição, e acredito que a Amnistia Internacional, até certo ponto, está do lado do bem, e estando do lado do bem, devia se juntar ao governo de Moçambique e combater. Outro ponto que eu queria frisar é que não há provas, não há bases de que estamos a falar das forças de defesa e segurança, à medida em que, das várias vezes que fomos acompanhando aquilo que é o teatro de guerra a nível de Cabo Delgado, nós já percebemos que muitas das vezes a nossa frota foi sendo surpreendida por uso disfarçado ou igual do equipamento ou do fardamento das nossas forças. Então, por que não se pode pensar que na busca por parte dos insurgentes de pôr em causa a imagem de Moçambique, ou de estarem a perder ou a sofrer em grandes baixas? De segurança alegaram. Sim. Então, por que não se pensa que eles podem ter usado imagens até das nossas forças a serem sacrificadas e publicar-se como se fosse... Então, é um pouco caricato que a Amnistia Internacional, no meu ponto de vista, devia estar no terreno, fazer investigações, seguir o processo do Teatro Norte e depois apresentar aquilo que são as provas. Não é acompanhar imagens do Facebook e vir condenar uma população de 28 milhões de pessoas. Eu acho que é um pouco caricato. Pois bem, Dias Letela. Ismael Nhacuque, a Amnistia Internacional disse o que disse e lançou aqui um desafio. Apelou às forças de defesa e segurança ou ao governo de Moçambique a investigar o que acontece em Cabo Delgado. Peço que façamos a gestão de tempo. De onde começar? Não, eu penso que é o seguinte. Primeiro, corroborar com o que estava aqui a dizer o Dias. A Amnistia Internacional é uma entidade que se pretende séria. Não pode fazer acusações pondo em causa a soberania do Estado, o Estado moçambicano, com base em imagens que não se provam ser verídicas. Este é o primeiro aspecto. A outra questão que eu queria levantar é: até que ponto é que nós podemos investigar uma situação que ocorre no teatro de operações? Quando ficou claro, e deixa-me dar aqui exemplos concretos, de que, vezes sem conta, os terroristas invadem propriedades nossas, levam meios das forças de defesa e segurança, inclusive fardamentos. Como é que levam os fardamentos? Quer dizer que despem as pessoas, deixam cadáveres a nu. E quando nós queremos pronunciar-nos sobre isso, temos que ter um pouco de cuidado. Eu, quando interrompi, eu queria só, na verdade, não gosto muito de falar disso, mas queria só lembrar aqui ao ilustre Dr. Bis, que tivemos 16 anos de guerra com a Renamo. Houve ética. Onde é que estava a Amnistia Internacional? Não eram decapitadas pessoas, não eram sacrificadas pessoas. Mas nós, como povo moçambicano, entendemos que era uma guerra necessária, amnistiamos as pessoas e passamos a conviver todos como irmãos. Agora, não é este o caso. É alguém que, pura e simplesmente, quer tomar de assalto parte do Estado moçambicano. Quer dizer, não se pode pensar que há de haver aqui tratamento idêntico. Nós tratamos a Guerra dos 16 anos. Foi tratada de forma humana, de forma de irmandade, porque assim somos. Mas, nessa altura, gostaria eu que o Dr. Bis estivesse com o falecido presidente Jacama e ele estivesse a falar essas palavras bonitas sobre o que é a Amnistia Internacional, o que é direito de guerra. Eu gostaria. Acredito que não fez. Portanto, quando se perdem vidas, eu acho que temos que ser mais ponderados. Não podemos falar bonito porque assim convém. Nós temos que apontar o dedo à ferida e apontar as soluções. E neste caso, temos que aceitar que a Amnistia Internacional, primeiro, entrou numa jurisdição não própria, sem fundamentos claros e objetivos. E aí é preciso que a gente diga claramente: olha, eu disse logo no início, não sou muito de elogiar quando alguém faz bem, mas
a comunicação tempestiva do porta-voz das Forças de Defesa e Segurança, desta vez foi simplesmente 100%, dissipou equívocos, mostrou que efetivamente o Estado está comprometido com a soberania do Estado moçambicano. E eu acho que isto é que é importante. E permita-me, talvez, dizer que é no meio disto que nós temos que assumir que o Estado moçambicano, daqueles que foram capturados, foram seguidos os trâmites legais daquilo que prevê a Amnistia Internacional. Por isso que tivemos julgamento há pouco tempo. E até outros foram ilibados. Sim, houve julgamento há pouco As pessoas tempo, foram exatamente. soltas. Por que não foram executadas essas pessoas? Então, há que respeitar isto. Doutor Ubice, fala-se aqui, vai reagir às colocações dos seus colegas, mas quero que nesta reação coloque também a questão de investigação. Por exemplo, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos falou à Mídia Mais e disse que pretende ir investigar, mas logo à partida já debate-se com questões financeiras e de logística para ir ao teatro de guerra. Como é que vamos conseguir investigar neste contexto e depois isto vai acarretar alguns recursos de segurança, ou seja, estas pessoas que vão investigar em algum momento terão de ser protegidas. Não há de haver aqui alguma distração ou desvio de esforços? Muito obrigado. Olha, não estou a falar por sensacionalismo político, estou a falar com conhecimento de causa. Estou a partilhar conhecimento que aqueles que quiserem podem nutri-lo. Aqueles que não quiserem, que deixem. Porque é esta a riqueza da diversidade de ideias. A diversidade de ideias não implica que você tem que aceitar a ideia contrária. Não. Aceita ou não aceita, mas contra os fatos no argumento. O poder da percepção é muito importante quando se fala. Eu fiz aqui referência ao direito humanitário internacional. Fiz aqui referência ao princípio de transparência. Por este que faz a crítica, desculpa, por este que faz a denúncia, mas permita que eu fale. Fica à vontade. Sim, não vamos inventar conceitos. Este conceito que traz, qual é o enquadramento que tem dentro do direito humanitário internacional? Quando há guerra em qualquer parte do mundo, o que se ativa é a aplicação do direito humanitário internacional. Tem que sublinhar-se isso. Direito humanitário internacional. Ora, o direito humanitário internacional, qualquer pode fazer a sua denúncia, como fez a Amnistia Internacional, mas tem que fazê-lo com transparência. Não acredito que tenha havido transparência quando uma ação terrorista, claramente terrorista, não é condenada, mas vem condenar a outra parte. O sentido de equilíbrio e transparência vai dar credibilidade em relação às denúncias. É esta questão central que enfatizo. Não é aqui questão de dizer que, não, porque não houve isto ou aquilo. Tem que haver o sentido de equilíbrio. Ora, se tiver havido, isto carece de investigação. Não posso provar que tenha havido, porque nem faço parte daqueles que fizeram a denúncia. Mas a quem faz a denúncia, faço a recomendação para que o faça com transparência. O que quer dizer transparência? Já a ação terrorista por si ainda não foi condenada, mas condena a outra parte. Não há transparência. Condena a ação terrorista e demonstra por fatos que a resposta que devia vir também teve um cunho terrorista. Assim, isto é equilíbrio. Mas é preciso, como diz os colegas, que haja evidência, porque há uso de fardamento das Forças Armadas, etc. Então, esta descaracterização pode criar confusão. Mas o que eu aqui insisto, e isto não é apenas em Moçambique, é em toda a parte do mundo, em qualquer canto do globo onde eclode uma guerra, a aplicação do direito humanitário internacional é de caráter obrigatório. Pois, muito obrigado. Vamos a uma breve pausa, nós voltamos dentro de instantes para olhar para... Segundo bloco do Grande Fórum, seja bem-vindo. Vamos olhar para o nosso segundo tema, que é a sentença do caso de conspiração contra o Estado, que envolvia 6 co-réus, sendo de destacar aqui 2 figuras, António Bauace e também o antigo deputado da Renamo, que é o Sandura Ambrósio. Dias Letela, como é que olha para a decisão do Tribunal e também para a nossa capacidade de investigação? O Ministério Público, desde o início deste julgamento, esteve firme de que tinha provas suficientes para condenar os indivíduos que estavam arrolados no processo, mas no fim veio-se dizer, ou veio-se de certa forma ilibar estes indivíduos exatamente por falta de provas.
Bem, primeiro dizer que os 6 acusados eram-se no âmbito do crime de conspiração contra a segurança do Estado, que está previsto e punido pelo artigo 364. Bem, talvez não diria que por parte do Ministério Público houvesse algum problema. Acusou-se com bases, mas há que termos em conta aquilo que é a independência dos juízes. Os juízes só obedecem à sua consciência e à lei. E se a investigação foi não ao encontro daquilo que se prevê para que tenhamos aquilo que são os elementos que constituem o crime de conspiração contra a segurança do Estado, era óbvio que o juiz tomasse a decisão que tomou. Numa situação de dúvida, a lei diz que deve se beneficiar o réu. E é isto que o juiz fez. Mas o que se deve ter em conta é que, uma vez não estando reunidos os elementos que constituem a conspiração contra o Estado, o juiz baseou-se naquilo que chamamos de atos preparatórios, que também estão previstos no artigo 17 do nosso dispositivo legal, que é o Código Penal. Então, estamos a dizer que o período dado, ou o tempo dado para esta condenação, ou para esta decisão, dentro daquilo que foi o desenrolar do julgamento, está dentro do que podia se esperar. O caricato seria por uma força apenas da acusação e tomar-se a decisão de condenar a esses nossos concidadãos a apenas apenas muito alta, apenas porque alguém acusou. Aliás, por isso que se diz que temos aquilo que em direito chamamos de presunção de inocência. É preciso que transite o ato em julgado e até que o juiz determine que essa pessoa efetivamente foi condenado. Mas há um porém também que temos que ter em conta, que é o pronunciamento do Ministério Público. Querendo, pode o fazer, ainda está dentro do tempo, Pois. poderá avançar com